Caros irmãos e irmãs, evangelho bonito para nós, para as nossas vidas. Diz aqui o texto que Jesus, vendo as multidões, se compadeceu. Aquele sentimento que vem de dentro, aquele sentimento de quem se importa. E nesse sentimento de compadecimento, Jesus constata que essas multidões, elas estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. É muito interessante essa comparação, esse paralelo, e essa comparação, esse paralelo que Jesus faz com o rebanho, dá bem a dimensão daquilo que ele sentiu no seu coração ao ver a multidão. Um rebanho sem o pastor, o pastor é para o rebanho, né? Aquele que vai conduzir, né? Vai conduzir, vai mostrar o caminho, vai direcionar para onde tem o alimento, né? A relva para a pastagem, aonde tem a água, aonde tem a sombra, e principalmente ele vai ser ali o guardião, né? Ele tem aquela figura de pastor, tem o cajado. Aquilo ali não é enfeite, aquilo ali não é bengala, aquilo ali é para espantar os animais perigosos, né? Dá na cabeça do lobo, por exemplo, se ele chegar perto, para proteger o rebanho. Ao dizer que aquelas ovelhas estavam cansadas e abatidas, porque não tinham, né, esse pastor, ele está dizendo assim, olha, elas sabem que elas podem ir para qualquer lado. Mas que lado ir? Para onde ir? Né? Aonde que vai ter a água? Aonde que vai ter a relva? Aonde que vai ter a sombra? Aonde que vai ter segurança? Quando está desorientado, não sabe para que lado ir, vai-se para tudo quanto é lado, e a única coisa que se consegue é ficar cansado. E aí abatido, se estivesse com fome ainda. Dentro dessa imagem, Jesus olhando a multidão, e ele vê justamente isso. Uma grande quantidade de pessoas perdidas, sem saber para onde ir. Qual que é a resposta que Jesus dá para essa situação? Qual que é a resposta que Jesus nos mostra nesse evangelho que nós acabamos de ouvir? Vamos chegar a ela. Antes, uma palavrinha também acerca da primeira leitura. Essa primeira leitura do livro, do trecho do livro do Êxodo, traz para nós o povo de Israel, logo depois de ter feito a experiência de libertação do Egito. Só para a gente recordar, né? Como o próprio texto fala, Deus falando, eles eram prisioneiros no Egito. Eles tinham ido para lá espontaneamente, né? Aquela questão de ir para onde estava tendo chuva, onde que estava tendo colheita, onde estava tendo alimento. Eles foram ficando, se tornaram um grande povo, mudou o rumo da situação, e de um povo livre eles se tornaram escravos. Eles clamam a Deus, Deus ouve o clamor e suscita Moisés. E conduzidos por Moisés em nome de Deus, eles são libertados. Passam o Mar Vermelho. É dentro desse contexto, eles vão fazer a aliança. Mas antes de fazer a aliança, traz justamente isso para nós. Então, essa conversa, esse diálogo, Deus mostrando justamente o caminho a ser seguido, para não se estar perdido, para se saber aonde quer chegar. E aí a expressão aqui é muito bonita no texto, né? Fala assim, Deus fala assim, vocês serão, se guardardes a minha aliança, ouvirdes a minha voz, sereis para mim uma porção escolhida dentre todos os povos. Uma porção escolhida dentre todos os povos. Voltando no Evangelho, então Jesus, diante da multidão perdida e desorientada, e olha como é atual, né?
como é atual essa palavra, como tem gente perdida e desorientada. Mas é interessante a gente refletir que não é por falta de possibilidades de ser orientado, de ser conduzido. Se está perdido, é justamente porque hoje o que mais tem em excesso é gente querendo orientar a gente. E as pessoas não sabem o que seguir, né? Basta falar que uma das coisas mais atuais, né, e mais presente e mais na moda são esses youtubers que são influencers. Aquelas pessoas que elas retratam, né, o seu dia a dia dentro de um segmento da sociedade e não é por um acaso que eles têm o quê? Eles têm seguidores. Então, quanto mais seguidores tiver, mais importante, mais influente é essa pessoa, é lógico que mais dinheiro ele ganha, né? Mas influenciar, o que essas pessoas mostram? Geralmente, dentro do seu segmento, a pessoa mostra o quê? Mostra o seu dia a dia. Mostra o que ela faz, o que ela pensa. E como ela é feliz porque ela faz isso ou faz aquilo, ou porque pensa isso e pensa aquilo. E aí tem um monte. E as pessoas vão. E são como ovelhas que não têm pastor. Uma multidão de gente que nos cerca, presente em nossas vidas, perdidas e desorientadas. Porque na verdade não sabe o que acha que sabe. E aí procura ser feliz dessa maneira e não consegue. Qual que é o método de Jesus? Desde o começo, Jesus, diante da multidão, diante da multidão desorientada, Jesus estruturou a sua porção do povo de Deus, como fala a primeira leitura. Jesus chamou um grupo. Desse grupo, muitos seguidores, seus discípulos. Desses discípulos, Jesus escolhe alguns, 12. Para quê? Para que esses 12 fossem capazes de continuar, de formar outros discípulos, de dar continuidade, de ser igreja, de ser uma porção do povo de Deus, no meio de uma multidão, mas uma porção que pudesse ser conduzida para o caminho da salvação. Esse é o método de Jesus. Isso significa ser igreja, deixar-se conduzir aonde tem a pastagem, aonde tem a água, aonde tem a vida, e não estarmos perdidos e desorientados, mas na verdade conduzindo a nossa vida para Deus, conduzindo a nossa vida, nos deixando conduzir por Deus, para alcançarmos um verdadeiro sentido. Em tudo, ter a esperança, que é a virtude do cristão. A grande tentação é perder a esperança. A grande tentação talvez seja ter medo, ficar inseguro. Mas quando a gente deixa se conduzir por Deus, frequentamos, participamos, vindo nos alimentarmos desta palavra, nos fortalecemos pela Eucaristia, é o próprio Deus que nos conduz. Deixar-nos conduzir por Deus. Nós continuamos a missa rezando juntos.